Enquanto o vídeo não começa, que tal ir curtindo e compartilhando com seus amigos? Se não for inscrito, se inscreva e ative o sininho. A IPF agradece. O homem, para ser líder na igreja, ele tem que demonstrar isso na vida familiar, né, na vida cristã. Porque o fundamento para qualquer exercício de liderança na igreja terá como base a vida em família. O bom governo de homem impiedoso sobre a sua casa vai indicar um bom governo no meio da igreja. Por isso que Paulo, quando fala a Timóteo e a Tito, chamando aqueles que se acham inclinados ao ministério, ao ofício, né, a liderança na igreja, ele coloca esse ponto como um ponto principal. Por isso que ele vai falar assim, que governe bem a própria casa, criando os filhos sob toda disciplina, com todo respeito, 1 Timóteo 3, 4 e 5, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Cristo? E ele fala aos diáconos também, o diácono seja marido de uma só mulher e que governe bem seus filhos e a própria casa. Tá? E é interessante porque nós vamos ver o fundamento para a liderança da igreja é a família, é a vida cristã, no ambiente familiar. E essas diretrizes, né, do homem como líder do seu lar, a masculinidade bíblica, né, do homem, está na Escritura. Essas diretrizes estão na palavra do Senhor. O próprio Catecismo Maior, o nosso Catecismo Maior, na pergunta 5, ele diz assim, o que as Escrituras principalmente ensinam? As Escrituras ensinam principalmente que o homem deve querer sobre Deus e o dever que Deus requer do homem. Ela é a nossa regra de fé e prática. Significa dizer que tudo o que temos que procurar para a nossa vida religiosa, na igreja e fora dela, no mundo, vem da palavra do Senhor, que é fruto da sabedoria daquele que criou todo o universo. Eu acho interessante, tem uns textos na Escritura, quando o homem começa a questionar a Deus, em Jó é assim, e a primeira coisa que Deus interpõe sobre eles é a criação do universo. Ele disse, Jó, onde você estava quando eu estava fazendo as linhas do horizonte, traçando os limites? A gente que é homem quer ser mais sábio do que Deus, naquilo que Ele criou na sua sabedoria, que é infinita. Hoje nós sabemos que existem várias galáxias, milhões de estrelas, vários sóis por aí que nós desconhecemos, e tudo feito pela sabedoria de Deus. E nós queremos ser mais sábios do que Deus, como o homem deve andar, o que ele deve crer, como ele deve conduzir a sua família. Nós somos extremamente prepotentes nesse sentido. E aí nós vimos que a liderança do homem, o papel do homem na Escritura como líder da sua família, está atrelado à criação. Nós vimos isso. O homem foi criado primeiro, e aí depois a mulher foi criada, e ali estabelece o princípio de primogenitura, que aponta para a liderança do homem. O homem nasce primeiro, por isso ele é criado primeiro, por isso ele é o líder, ele é chamado de cabeça, como Cristo é o cabeça da igreja. Então, nós vimos isso. E ainda dentro desse escopo, nós vimos que esse é o papel do homem, ou seja, a liderança no lar, o homem é o cabeça da mulher, é o cabeça da sua casa, e vimos também o que isso significa. E lá em Efésios 5, 29, quando ele diz assim, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes alimenta e dela cuida. Esses princípios de alimentar e cuidar estão exarados lá no capítulo 2, no verso 15, quando ele diz assim, tomou, pois, Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Essa palavra cultivar e guardar tem o mesmo sentido aqui de Efésios 5, 29, quando diz que o homem é o cabeça e que ele deve amar a sua esposa, porque
é a sua própria carne, porque alimenta e dele cuida. Essas palavras aqui são as mesmas, não literalmente, mas têm os mesmos significados, ou seja, na essência do homem, na essência da sua atividade, aqui para o trabalho, você tem, nessa essência, os princípios para o homem na sua liderança social familiar. E aí tem um autor, Albert Moller Jr., ele faz um comentário interessante quando ele diz assim: a liderança espiritual do homem não é questão de poder ditatorial, e sim uma liderança e influência espiritual, firme e confiável. O homem tem de estar pronto para liderar sua esposa e filhos de um modo que honre a Deus, demonstre piedade, inculque o caráter cristão e leve sua família a desejar a Cristo e buscar a glória de Deus. E nessa perspectiva, na perspectiva bíblica, o homem é o líder espiritual da sua família. Ele deve dirigir essa família nos caminhos do Senhor. E a gente vê isso lá embutido na narrativa de Gênesis. Todas essas coisas estão lá, quando Deus chama o homem, antes mesmo da mulher ter nascido, ter sido criada, melhor dizendo, e diz assim, dá a lei para ele: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E aí, lá no capítulo 3, Satanás chama Eva e ela reproduz o que a ordem de Deus. Como é que ela ficou sabendo disso? O seu marido. Ele é o responsável por transmitir a palavra de Deus, os ensinamentos da palavra de Deus à família. E nós temos vários textos que demonstram isso, que mostram a liderança do homem, porque são textos que falam da responsabilidade do homem, como Deuteronômio, capítulo 6, verso 1, quando ele diz assim, que esses são os mandamentos, estatutos, os juízos que mandou o teu Deus te ensinasse, para que os cumprisse na terra que passas para possuir, para que temas o Senhor teu Deus e guarde todos os teus estatutos, mandamentos que eu te ordeno. Tu, teu filho e o filho do teu filho. Ele está falando para o homem, para o pai da família. Ele é o responsável por transmitir esse ensino, como foi ali antes da queda. Ele é o pastor da sua família, é o sacerdote, vamos dizer assim, do seu lar. Lá no Salmo 78, verso 2, quando ele diz assim: o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais. Pais aqui são homens ou chefes do clãs, literalmente, Não encobriremos a seus filhos, ou contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ou seja, a ideia aqui é que os pais os homens são os principais transmissores da palavra de Deus aos filhos. Apesar das nossas esposas passarem mais tempo com os nossos filhos, nós somos os principais transmissores. E elas nos auxiliam nessa tarefa. Elas têm essa mesma responsabilidade, debaixo dessa responsabilidade diante do Senhor. E aí a gente lembra de textos como o de Josué, que nós acabamos de cantar aí, Eu e minha casa. Ele está respondendo pela casa dele. Ele chega diante do povo ali na renovação da lei, quando eles iriam entrar ali na terra prometida, iriam começar a tomar posse daquelas terras que foram dadas para o Senhor. E é interessante porque há uma representação da vida cristã aqui, A Escritura diz que nós somos vitoriosos em Cristo Jesus, e o povo tinha recebido a terra, mas eles precisavam conquistá-la. Era deles, mas eles tinham que lutar por elas. E eles iam vencer, eles iam ganhar. Eles iam expulsar aquelas pessoas de lá, porque Deus havia dado aquela terra para eles. Na vida cristã é assim também, nós somos vencedores. Nós temos a herança de vida eterna. Mas nós precisamos lutar nesse mundo. Como Paulo diz, combati o bom combate, completei a carreira. Então nós temos que lutar para viver uma vida de santidade e de integridade diante do Senhor. E diante disso, nós vamos perceber que são os homens aqueles que vão conduzir a família conforme a orientação divina. Geralmente, quando eu falo sobre isso, eu estou falando assim rapidinho, porque nós já comentamos sobre esses aspectos aí esses dias, Eu gosto muito de pegar alguns textos bíblicos e demonstrar essa realidade. E o primeiro é Gênesis 12, de 1 a 4. Deixa eu pegar
Gênesis 12, de 1 a 4. A palavra de Deus do Senhor diz assim: ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Verso 4. Partiu, pois, Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abraão consigo Sarai, sua mulher, a Ló, filho de seu irmão, e a todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhe acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Interessante, né? Por que Deus fala a Abraão? Por que Deus não fala com Sara? Por que Deus não chamou Sara? Lógico que ela foi chamada, mas ela foi chamada por meio do seu marido. Por quê? Porque ele era o cabeça da sua família. Ele era o homem. É ele quem dirige e conduz uma família, um lar. Ele tem essa responsabilidade. A responsabilidade é dele. Então, Deus falou com ele. Da mesma forma que falou com Adão, quando Eva pecou. E ele pecou também. Adão, vem cá. Interessante que a serpente ela vai à mulher, não vai ao homem, que era o cabeça da família. Mas mesmo depois da queda, mesmo depois de ter tudo, a confusão ter sido estabelecida por causa do pecado do homem, o que Deus faz? Deus confirma o seu decreto, a sua lei. Ele chama o homem porque ele é o responsável. Eu, quando falo sobre isso, eu gosto muito de falar no ambiente de trabalho. Por quê? Porque as pessoas querem mudar uma realidade sem mudar o mundo. Nós não podemos mudar o mundo que foi estabelecido por Deus. São leis invioláveis. Então, no ambiente de trabalho, se você tem um cara que é um chefe de uma repartição, e aquela repartição aqui faz um problema, o chefe dele não vai no fulaninho lá, ele vai em quem? Vai no líder daquela repartição, porque ele é responsável. Apesar dele não ter sido culpado do erro, ele é responsável do erro, porque ele está à frente daquele grupo. E tudo que aquele grupo fizer, ele tem essa responsabilidade. Foi assim que Deus estabeleceu. Não tem como mudar isso. Não tem como mudar isso. Então, querem mudar isso na família, querem destruir o princípio de Deus para a vida nesse mundo, e com isso eles vão acabar com a humanidade. Se Deus permitisse, a humanidade seria extinta por causa desse desvio de padrão que eles querem. É por isso que a família, por isso que o nosso país vai do jeito que vai, por isso que o mundo vai do jeito que vai, porque eles querem quebrar as leis de Deus e não terem as consequências. E as consequências vêm. É furto, é morte, é ódio entre pai e filho, é filho odiando o pai. E quando você vai olhar, a família não é uma família. Não é uma família. É um pai que é pai de um filho, que é casado com outra, que é irmão, não sei, não é uma família. Mas é família. E aí não querem receber as consequências. Não tem jeito. São leis invioláveis. As leis morais do Senhor são invioláveis. É como lei física. Não tem jeito. Vai ter as consequências. Então, aqui você vê, Abraão ouve a voz de Deus e segue a sua ordem, e a sua família o segue. Por quê? Porque ele é o cabeça. Abra Mateus capítulo 2. Mateus capítulo 2. Verso 13. Diz assim: tendo eles partido para o Egito, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: dispõe, toma o menino e tua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Aí lá no verso 19, tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe: dispõe, toma o menino e tua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. É interessante esse texto aqui, emblemático, por quê? Porque quando o Senhor Jesus
foi concebido, José ainda não era casado com Maria, né? Era e não era. Tem um aspecto, a cultura do casamento naquele tempo e naquele povo era um pouco diferente. Tá? Os noivos eram considerados casados, apesar de não terem se unido fisicamente. Né? E aí, Maria se encontra grávida e um anjo fala com ela e depois fala com José. Agora eles estão casados. Aí, a família precisa tomar uma direção. E aí Deus fala com quem? Com Maria? Não, Deus fala com José. E por que Deus fala com José? Por que Deus não procura Maria? Já que na cultura católica, né, Maria eu não consigo entender isso, né? São poucos textos que falam sobre Maria e ela é mais importante do que Cristo. Realmente não dá para entender. Né? Mas nós não pensamos dessa forma. Né? E aí, mesmo porque a Escritura não diz isso, Maria é uma pessoa como outra qualquer. Né? Mas, nesse momento, ele não fala com Maria. Fala com José. E por que fala com José? Para que ele pegasse a sua família e fosse para o Egito, e depois para que ele pegasse a sua família e trouxesse de volta para Israel. Por quê? Porque ele era o cabeça. É o homem que vai conduzir a sua família aos pés de Cristo. É ele quem deve dar a direção. E que direção é essa? Que direção é essa? A gente vai perceber que, nessa perspectiva bíblica, que a autoridade que um homem tem sobre a sua família não é absoluta, mas está relacionada à palavra de Deus. E eu já falei isso, o homem não tem autoridade para exigir dos seus filhos e esposa aquilo que contrarie a palavra de Deus, que envergonhe ou que não seja algo cristão ou piedoso. O homem cristão deve saber que a liderança é um serviço a Deus e que ele deve estar disposto a sofrer pela sua família como um pastor com as suas ovelhas e a liderá-los conforme a palavra de Deus, não conforme a nossa cabeça. Nós não temos essa autoridade. A nossa autoridade no lar ela é delegada. Ela está debaixo da palavra de Deus. Nós não estamos acima. Nós e nossas esposas devemos dirigir a nossa vida conforme a palavra de Deus. Nós falamos sobre isso, né, nesses dias da sexta e, de certa forma, sexta-feira e no sábado. E, para finalizar, e não poderia ser diferente, a gente vai ver que essa liderança, essa primogenitura, ela estabelece o homem como líder na igreja. O homem é aquele que deve liderar na igreja. É aquele que deve assumir os cargos de liderança na igreja. As esposas, segundo a Escritura, elas vão auxiliá-lo nessas tarefas. Ou seja, a mulher do pastor não é pastora, mas auxilia ele no seu ministério. A mulher do diácono não é diaconisa, mas auxilia ele no seu ministério. As visitas, em geral, lá na igreja, as visitas dos diáconos, até dos presbíteros, do próprio pastor, em geral, são com suas esposas. Principalmente quando a gente vai na casa das pessoas. Às vezes, nem sempre, nós podemos levar as nossas esposas. Os assuntos que serão tratados são assuntos, às vezes, complicados ou exclusivos ali da lida pastoral dos presbíteros ou da junta diaconal. Mas, em geral, as nossas esposas nos acompanham. Essa é a reclamação de Paulo e Barnabé, lá em Corinto. Acho que é no capítulo 9 de 1 Coríntios, que ele diz, só eu e Barnabé não podemos nos acompanhar de uma... literalmente seria assim, esposa e irmã. Por quê? Porque os outros apóstolos, eles faziam o seu trabalho e as suas esposas os acompanhavam nesse ministério. Então, não é diferente na igreja de hoje. Os homens exercem o seu ministério, as suas esposas auxiliam esses homens no seu ministério.
E aí eu gostaria de falar sobre o papel do homem na igreja, o princípio que rege o papel do homem na igreja, a liderança do homem na igreja, tem o mesmo fundamento da liderança do homem no lar, como nós vimos lá em Gênesis capítulo 2, 7 e 18, o princípio da primogenitura estabelece o homem como líder na igreja, líder na família e líder na sociedade. Existem alguns títulos hoje em dia que estão sendo mudados porque não tinham o feminino, eram só no masculino. Por quê? Porque sempre foi assim. A liderança de uma sociedade era dada a um homem. E que homem? A um homem que tinha demonstrado uma vida de família exemplar. Por isso que os políticos de hoje aparecem com seus familiares. Às vezes eles nem sabem que estão fazendo isso. Mas para dar a impressão de que ele é um homem estável, um homem sério, é um homem de família. Se ele é um homem de família, se ele é um homem que sabe conduzir a sua família, ele vai saber conduzir a sua cidade. Era assim na antiguidade, era assim antigamente. Quando aquela presidente Dilma ela assumiu, foi uma vergonha completa. E não só pelo desastre do seu governo e da ideologia que ela prega, mas pela postura. No dia da sua posse, ela está lá no Rolls Royce. Ela e quem? Ela, a filha dela e uma criança. Onde estão os homens? E a Dilma é uma mulher masculinizada, claramente masculinizada. Uma vergonha, porque geralmente o que se faz... Lembram lá daquele documentário JFK? Quando ele é assassinado, quem estava no carro com ele? A sua esposa. Quando um presidente da República assume, a sua esposa torna-se primeira-dama, ela é relações públicas, ela auxilia o seu marido nessa área. Ela não é presidente da República, ela é primeira-dama. Ela assume um cargo social que está relacionado ao presidente da República. E assim em todos os outros cargos. Então, por isso que hoje a gente tem que fazer uma, como é que se diz? Uma metamorfose, generala. E alguma tenenta. Por quê? Porque são cargos exclusivos de homens. São os homens que devem assumir a liderança de uma sociedade. Foi assim que Deus estabeleceu. As mulheres acompanham nesse serviço, auxiliam os seus maridos nisso. E onde está tudo isso na Escritura? Abra aí, já que nós vamos falar sobre a liderança da igreja, em 1 Timóteo, capítulo 2 e capítulo 3. Veja aqui. No capítulo 2, verso 10, verso 11. A mulher aprende em silêncio, com toda submissão. O capítulo 2 ele está falando das várias classes de pessoas na igreja e o que eles deveriam fazer ali no culto, como os homens deveriam orar no culto, como as mulheres deveriam proceder no culto. E antes de falar da liderança, ou seja, do papel que os homens deveriam assumir e devem assumir, e é exclusivo para os homens, ele fala das mulheres, ele diz assim, a mulher aprenda em silêncio com toda a submissão, e não permita que a mulher ensine nem exerça autoridade em homens. Esteja, porém, em silêncio. Por quê? Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. Não tem como quebrar isso. Não tem como quebrar esse princípio. Por quê? Porque é um princípio estabelecido por Deus na criação. Na criação. Deus estabeleceu dessa forma. O homem foi criado primeiro, por isso ele é o líder, por isso ele é o cabeça, por isso ele vai ser o líder do seu lar, ele vai responder pelo seu lar, ele vai conduzir a sua esposa e seus filhos nos pés do Senhor. A sua esposa vai auxiliá-lo nessa tarefa, ela é igual a ele, é idônea, é responsável. Ela vai sustentar em oração, em conselho, e os dois vão caminhar, e sobre ele cai a responsabilidade da condução do lar.
Na igreja, a mesma coisa. E não permite que a mulher nem ensine, nem exerça a autoridade do homem. Por quê? Porque mais adiante ele vai falar de presbíteros, pastores e diáconos. Diáconos. Eu ouço muito falar em diaconisa. Diaconisa. Tá? A Escritura não abre precedente para isso. Na igreja primitiva, sabe quem se juntava com os diáconos para saber o serviço da diaconia? As mulheres. As mulheres. As mulheres se juntavam ao serviço dos diáconos para exercer a diaconia. Tá? Mas elas não eram diaconisas. Tá? Não eram presbíteras. Tá? A gente vê o Senhor Jesus e os apóstolos pregando o evangelho e mulheres os acompanhavam. Elas acompanhavam os seus maridos, os seus esposos, acompanhavam esses homens na pregação do evangelho, servindo, auxiliando. Mas eles eram presbíteros. Eles tinham essa responsabilidade, e essa responsabilidade não foi dada à mulher. Veja aqui, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia será preservada através da submissão, se ela permanecer em fé, amor e santificação com bom senso. O verso 15 é como se ele estivesse dizendo assim, o foco de vocês é esse. Se vocês tirarem o foco de vocês naquilo que Deus estabeleceu, vocês vão trazer sobre si juízo, como aconteceu com Eva. E aí a gente vê a primeira razão da liderança do homem na igreja, a forma como Deus criou o homem e mulher. Deus fez o homem primeiro e em seguida fez a mulher. E não é só isso, mas a Escritura vai dizer que o homem, que Deus fez a mulher e sua glória, como nós vemos em Gênesis capítulo 18, Gênesis capítulo 2, versos 8 e 25. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe uma auxiliadora que lhe seja idônea. E nós vamos ver lá em 1 Coríntios capítulo 11, verso 7, porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça por ser ele glória, a glória de Deus, mas a mulher é a glória, a honra do homem. E a gente pode entender esse verso, eu já até falei isso, né? Que uma mulher traz glória, o seu marido é motivo de orgulho, ela ser ajudadora. E no plano divino, nenhum dos dois está completo sem o outro. É uma relação de dependência mútua. E quando Deus fez o casal, fez o homem e a mulher, ele fez de tal forma que é natural ao homem guiar e a ela seguir essa direção. William Hendricks, ele diz assim, que a tendência a seguir foi incorporada à alma de Eva quando ela saiu da mão do Criador. Daí não seria correto inverter essa ordem em relação ao culto público. Por que incentivar que a mulher faça coisas contrárias à sua natureza? O seu corpo foi tomado do homem, ou seja, ela procede dele na ordem da criação. O homem precede a mulher, veio primeiro, ela foi tomada do corpo do homem. E é muito interessante, porque o nome do homem e o nome da mulher estão relacionados à maneira como eles foram criados. No original hebraico, Ish é homem, Ishá é mulher. Por quê? Porque ela procede dele. Ela foi criada do homem. E quando nós vamos ver o nome do homem, Adão, Adão vem de Adamá, que é terra. Por quê? Porque ele foi formado do barro. Ou seja, no caso da mulher, o seu nome é dado por causa da relação de dependência que ela tem com o homem. E, nesse caso, tanto homem como a mulher recebem seus nomes em relação à forma como eles foram criados. Por isso ele vai dizer, não permito que a mulher exerça um papel de homem. Ela não pode ser pastora, ela não pode ser presbítera, ela não pode liderar uma igreja, porque essa é a função de homem que Deus estabeleceu.
Mas não só por isso. O segundo motivo, o segundo propósito para Deus estabelecer dessa forma está relacionado à queda, ou seja, a criação e a queda. Olha aqui. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Simon Kishmaker, ele é um comentarista do Novo Testamento, ele diz que nós deveríamos entender esse verso não em termos absolutos, mas que Adão não foi enganado da mesma forma que Eva foi. Por isso que ele foi sagaz. Provavelmente, hipoteticamente falando, se Satanás vai direto ao homem, ele teria menos chance de ser vencedor. Teria menos chance. Por quê? Porque Adão recebeu a palavra de Deus direto de Deus. Mas ele vai à mulher. Ele tenta enganá-la, seduzi-la. E chegar em Adão seria mais fácil pela sua esposa. E aí você vê que Adão não foi enganado da mesma forma que Eva. Calvino, quando faz um comentário desse texto, ele diz que Paulo não quer dizer que Adão não foi envolvido na mesma ilusão diabólica, senão que a causa e a fonte de sua transgressão vieram da mulher. Ele deu ouvidos a Satanás ela deu ouvidos de forma direta, e ele não. Ela pecou primeiro, ela foi o líder, ele a seguiu. Ela guiou quando deveria ser guiada, ou seja, ela guiou no caminho do pecado, quando deveria ter seguido na vereda da retidão. E quando Paulo fala isso aqui, ele está mostrando uma preocupação em proibir as mulheres de ensinar e exercer governo sobre os homens, porque o foco dessa proibição está no desempenho dos papéis masculino e feminino. Por quê? Porque Eva foi enganada pela serpente quando tomou iniciativa independente do homem que Deus havia dado para estar com ela e cuidar dela. Consequentemente, na interpretação de Calvino, ele diz que Paulo quer mostrar que se as mulheres da igreja em Éfeso proclamassem a sua dependência dos homens da igreja, recusando-se a aprender em silêncio com toda a submissão, buscando papéis que foram dados aos homens da igreja, elas cairiam no mesmo erro que Eva cometeu e trariam um desastre semelhante sobre si mesmas e sobre a igreja. E aí o argumento do apóstolo Paulo não é cultural, ele é atemporal. No capítulo 3, a palavra do Senhor diz assim: fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Na nossa tradução, você tem aí o pronome alguém, né? No grego, você tem um pronome também, mas ele é masculino. Então, literalmente, seria traduzido, foi traduzido correto, mas como nós temos essas diferenças, né? Literalmente seria assim: fiel é a palavra, se algum homem aspira ao episcopado, excelente obra almeja. E é interessante porque a Escritura está mostrando assim, que não é qualquer homem. Dentre os homens, são alguns. O que nós estamos vendo aqui é o que a palavra de Deus exige de todo homem cristão. Todo homem cristão deve ser assim. Mas nem todo homem cristão que é assim é chamado a exercer o episcopado, ou o diaconato na igreja. Mas esse é o padrão para os crentes. Mas se um crente não é assim, por mais que seja um crente, ele não pode assumir essa posição. Porque é um chamado para os homens, de uma maneira geral, para alguns homens. Nunca as mulheres. É isso que a Escritura está dizendo. Esse ofício, ou esses ofícios, excluem as mulheres. Não porque elas não sejam inteligentes, não porque elas não sejam competentes, mas porque Deus se estabeleceu. Estabeleceu o homem como cabeça e deu a ele características para cumprir esse propósito. E quanto à mulher na criação, o Senhor colocou características nela que iriam cumprir essa missão juntamente como homem, como sua auxiliadora, e não como cabeça na igreja.
Foi assim que Deus estabeleceu. Goste ou não, gostemos ou não, né? Isso representa a sabedoria divina. E se nós não gostamos, nós precisamos gostar. Porque nós precisamos nos amoldar aquilo que a palavra de Deus fala. Porque a forma como Deus criou o homem é boa. A forma como Deus criou o homem representa a sabedoria divina. Tá? E essa forma representa como Deus estabeleceu os papéis na sua criação. Tem um texto em Eclesiastes, capítulo 7, verso 9, que ele diz assim: Eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Quando Deus termina a sua criação, ele vê que tudo que ele tinha feito era muito bom. Mas chega ali na criação do homem, ele diz, não é bom que o homem esteja só. É engraçado, isso é interessante, porque isso é emblemático, isso é didático. O homem deveria reconhecer experimentalmente que a forma como Deus criou homem e mulher em seus papéis era perfeita. Tanto que quando Deus cria a mulher, o homem fica assim, estupefato. É aquela visão que você tem, mais ou menos, quando você vê a sua esposa entrando ali na igreja, toda maquiada, toda vestida, você fica assim, embasbacado. Foi essa atitude de Adão. Ele diz, e em Gênesis capítulo 2, verso 23, ele diz assim, e disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Nessas palavras existe muito significado, porque em momento algum, em relação nenhuma, Deus diz para o pai que o seu filho é osso do seu osso, carne da sua carne. Deus diz para a mãe com relação ao filho isso. Ele fala para o homem e para a sua esposa. E é por isso que ele tira a mulher da costela do homem, do seu lado. Matthew Henry diz que ele não tira a mulher da cabeça do homem para que ela não o domine, não tira dos pés, para que ela não seja prisada por ele, tira do seu lado, do lado do coração, para ser companheira, para ser amada e ser cuidada. Ela é uma com ele, como Cristo é um com a sua igreja. E da mesma forma que Cristo é o cabeça da igreja, o homem é o cabeça da mulher. E é ele quem deve assumir a liderança, né? É ele que deve ser o pastor, o missionário, o diácono, o pai. Mas ele não vai fazer essa obra sozinho. Ele vai precisar de uma esposa idônea, ao seu lado, auxiliando, sustentando, para que ele possa cumprir os propósitos de Deus para a vida dele como homem, na igreja, na família e na sociedade. Eu gostaria de terminar, e esse nosso dia de hoje foi rápido, porque já havíamos falado muita coisa. E um comentário que eu acabei de citar de Matthew Henry, e reproduzi-lo literalmente, quando ele diz assim, a mulher foi feita da costela do lado de Adão, não da sua cabeça para não governá-lo, nem de seus pés, para não ser pisada por ele, mas do seu lado, para ser igual a ele, debaixo do seu braço, para ser protegida, e perto do seu coração, para ser amada. Eu não consigo entender a nossa realidade, apesar de muitas vezes cometer os mesmos erros. Não consigo entender, às vezes, ter que explicar aos homens que eles são líderes das suas casas, mas que, como líder, eles são servos. Que existe uma relação de dependência, que você é responsável por guiar o seu lar, por ser o comandante da sua casa, mas você não faz isso sozinho. Você não está criando filhos, criando uma família sozinho. Você tem alguém do seu lado, igual a você, uma pessoa idônea, que vai auxiliar você no serviço do Senhor, na igreja, na família, na sociedade.
e que vai andar do seu lado, e que vai munir você de conselhos, e que você também vai pedir de Deus a sabedoria de conduzir a sua família. Uma vez um rapaz chegou para mim e falou assim, então eu tenho que saber teologia mais do que a minha mulher, porque ela tem mais tempo de estudar e tal. Eu falei, não é uma competição. E aí eu dei um exemplo muito prático. Você trabalha em que? Eu trabalho nisso. Você não tem várias pessoas especializadas na sua repartição? Tenho. Você conhece profundamente todos os assuntos que essas pessoas... Não, eles são especialistas. Eu administro aquilo ali. A família não é diferente. Mas você não precisa saber tudo, não o que aquelas pessoas sabem, esses especialistas, mas você não precisa saber tudo de gestão e conhecer essas coisas de uma forma não tão profunda quanto eles, para poder liderá-los. Na família é assim também. Você precisa e tem a responsabilidade diante de Deus de conhecer tudo que a palavra de Deus fala, para que você, como homem, possa conduzir sua família, sua esposa e seus filhos. Não interessa se ela conhece mais teologia que você. Não é uma competição. Vocês fazem parte de uma equipe, vocês são uma equipe, vocês são um corpo, mas a responsabilidade da liderança é sua. E você vai responder diante de Deus, não somente pela sua vida, mas pela vida da sua mulher e dos seus filhos. Então, se empenhe naquilo que você precisa saber. E não fique preocupado que você tem que saber mais do que a sua esposa, ou que você tem que superá-lo, tem que ser mais inteligente que ela. Não é por aí. Não é por aí, não é por esse caminho. Saiba qual é a sua função, saiba o que Deus exige de você e viva dessa forma. E tenha condições de liderar a sua esposa. E quanto mais inteligente, mais sábia for uma mulher, na palavra de Deus, nas coisas desse mundo, mais condições você vai ter de caminhar. E foi isso que eu disse para ele. A minha responsabilidade diante de Deus é essa. Então, eu vou me munir dessas coisas. E vou assumir o meu papel como homem. Eu, quando me casei, e eu falo que quando nós nos casamos, éramos jovens, e não tínhamos o conhecimento que nós temos hoje. Nem dá para ter, né? Nem dá para ter. Mas uma coisa eu via na igreja, e aquilo me perturbava. E eu dizia assim para minha mulher, eu quero ter filhos homens. Por quê? Porque eu vejo falta de homens da igreja. Eu vejo a igreja, pelo menos no meu tempo era assim. Hoje tem mudado. A igreja está cheia de mulheres. No meu tempo, a ideia era que religião era coisa de mulher. Não, religião é coisa de homem. Religião não é coisa de mulher, não. Religião é coisa de homem. É coisa do homem, do ser humano. A semente religiosa está no homem. A religião não é feminina nem masculina. A religião é divina. A fé é divina. E os homens são chamados a assumirem esse papel. Eu disse para ela, eu quero ter filhos homens, porque eu percebo que a igreja tem falta de homens. Tem mais mulheres do que homens, e os homens precisam assumir a sua posição na igreja. E engraçado que eu tive 3 filhos. E todas as vezes que nós tínhamos filho, eu falei, vai ser homem. Ela, não, vai ser menina. Aí nasce homem. Aí a segunda, vai ser homem. Não, agora vem uma menina. Naquele tempo não tinha esse negócio, né? A gente só vai saber mais adiante, né? Aí no terceiro, não, agora vem menina. É homem de novo. Os 3 homens. Aí ela, você acerta todas, 50%, né? Tem 50% de chance de acertar de errar, não tem jeito, né? Eu falei, agora eu vou deixar vir uma menina. E aí nossa 4ª filha veio uma menina, porque essa foi a vontade de Deus. Mas percebam que o anseio daquele jovem inexperiente, um jovem que estava começando a vida cristã também, apesar de ter nascido no Evangelho, já sentia o desejo de algo que Deus colocou no nosso coração. A necessidade de liderança, de homens
que assumam o seu papel no reino de Deus. E nós precisamos ter essa visão, principalmente os mais jovens. A igreja precisa de santos. A continuidade do evangelho se dá por meio dos nossos filhos. Tá? O evangelho se propaga através da geração de filhos na igreja. E nós precisamos entender essa nossa responsabilidade. Minha esposa viu certa vez uma reportagem com Bin Laden. E Bin Laden dizia assim, ele teve até mais filhos do que isso, eu dei 10 filhos para o Islã. O Islã é a religião que mais cresce. Por quê? Por causa disso. E nós que somos crentes, que temos a visão correta, que precisamos encher esse mundo de crentes, para que esse mundo não seja amaldiçoado completamente, como foi Sodoma e Gomorra. E a disputa ali de Abraão, qual era? Senhor, se houver 50 justos, se houver 40, se houver... Eu não destruo a cidade por causa deles. Mas não havia um número suficiente de crentes. E aí qual seria a necessidade de tirar aqueles crentes dali e destruir aquela cidade? E aquela cidade seria poupada se houvesse um número relativo de crentes. Por quê? Porque não só Deus ia olhar e ia ver o seu povo ali, mas porque aquelas pessoas iam abençoar aquela cidade de tal forma que aqueles comportamentos vis seriam abandonados por causa da pregação da vida daquelas famílias ali. Então, percebam a importância de que em tempos maus a geração da igreja, o crescimento interno é tão importante na vida do povo de Deus. Que o Senhor possa fomentar o desejo dos irmãos de ler mais sobre esse tema. Existem muitos livros, eu citei aqui Homem Bíblico, tem a série Douglas Wilson, e tem muitos outros livros que eu não lembro de cabeça, que falam sobre a vida familiar, o papel do homem na mulher, na igreja, na família, que vão nos dar um norte conforme aquilo que a palavra de Deus diz e que nós precisamos conhecer para vivermos a vida nesse mundo como família e como igreja, de conformidade com a vontade do Senhor. Para mais informações e novidades, siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo.